COP orgulhosamente apresenta Coronel Marco Valério, chefe do Centro de Material Bélico da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Com a palestra Aquisição Internacional de Armas e Equipamentos, Especificações, Testes e Padronização. Senhores, boa tarde. É bastante difícil falar aqui nesse palco, após brilhantes palestras que me antecederam, mas vamos tentar ser objetivos e passar uma informação importante, pelo menos na parte de aquisição e gestão de logística de material bélico. Bom, aqueles que não me conhecem, eu sou o tenente-coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Marco Aurélio Valério, eu sou o chefe do Centro de Material Bélico da instituição e eu possuo na minha função algumas atribuições, que é a gestão financeira e orçamentária do centro, aquisição de material bélico, e aqui nós colocamos toda a parte de armamento letal e não letal, munições de mesmas características, proteção balística e alguns outros equipamentos de proteção individual que requerem uma atenção mais específica. Pesquisa e desenvolvimento, e essa é uma parte extremamente importante. Hoje eu tive a oportunidade de falar na feira com algumas pessoas, e essa parte é fundamental para as instituições. Avaliação e perícia, avaliação de materiais e perícia nesses materiais quando eles não funcionam da maneira correta. E essa perícia também envolve o atendimento das requisições da Justiça Militar, provisão dos materiais, manutenção e, o mais importante de tudo, é a produção de conhecimento nessa área. Porque, por incrível que pareça, no Brasil existe uma falta, uma carência gigantesca de conhecimento na área de material bélico, seja de armamento, seja de munição, seja de proteção balística. Você vai achar muita pesquisa internacional, mas pesquisa nacional é rara. E aqui no centro nós produzimos esse conhecimento. O tema da palestra é esse aqui: aquisição internacional de armas e equipamentos, especificações, testes e padronização. Vou voltar aqui uma. Bom, para falar sobre isso aqui, é importante explicar como que funciona a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é diferente de outras instituições, mas aqui a gente consegue enxergar o primeiro problema que outras instituições vão ter. Aqui nós temos dentro do comando geral e toda a sua ramificação aqui de alto escalão, que é o staff, ou Estado-Maior, e aqui nós temos as diretorias, diretoria de ensino, diretoria de finanças, de logística, pessoal, polícia comunitária, saúde e tecnologia e comunicação. E embaixo, nessa linha aqui, senhores, nós temos os grandes comandos operacionais. E é importante dizer que a diretoria de finanças, ela é o órgão responsável pela gestão financeira da instituição, e todos esses quadrados aqui embaixo, dentro do organograma, possuem uma unidade de gestão financeira. A Polícia Militar do Estado de São Paulo possui uma semi-autonomia financeira. E por que semi-autonomia? Porque nós ainda dependemos de aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e nós somos fiscalizados por órgãos externos. O meu centro está subordinado à diretoria de logística, que é o Centro de Material Bélico,
E aqui, nessa parte, é importante dizer, a diretoria de logística possui uma unidade orçamentária, o centro de material bélico, outra unidade orçamentária, e o centro de motomecanização, uma terceira unidade orçamentária. E dentro da Polícia Militar do Estado de São Paulo, como eu falei antes, são 54 unidades orçamentárias, sendo que muitas delas possuem características centralizadas de aquisição. Então, tudo isso gera uma especificidade da compra. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos estados possuem uma característica diferente. A aquisição é feita por um órgão centralizado. E aquela pessoa que está hoje comprando papel sulfite, amanhã vai comprar munição e depois de amanhã vai comprar cavalo, né? São temas muito diferentes e que requerem especialização. Pois bem, dentro dessas questões, por que é importante você ter uma especialização na parte de aquisições? Sei que esse tema aqui, hoje pela manhã, muita gente falou da parte operacional, de missões, mas nada disso acontece sem você ter logística. E a logística vai ser fundamental para você ter o material adequado para cumprir a sua missão. Então, senhores, as armas, munições e alguns outros materiais de interesse policial ou militar são classificadas como controlados, são chamados produtos controlados pelo Exército. E a aquisição desses produtos obedece um rito além da licitação. Precisa de quê? Planejamento prévio, que é o que nós vamos dizer aqui, ó. Para aquisição desse tipo de material, é necessário que o mesmo esteja incluído no planejamento estratégico para o período. Então não adianta hoje o comandante dizer, olha, vamos comprar 1000 viaturas blindadas. Se isso não estiver no planejamento estratégico para esse ano, o Exército não vai te autorizar a comprar isso. Eu preciso comprar 15.000 coletes. Se isso não estiver no planejamento estratégico, eu não posso comprar para esse ano. Então, senhores, o planejamento, ele é fundamental para essa atividade. Portanto, é necessário haver o planejamento prévio. E o que vem a ser esse planejamento prévio? Quando a gente fala aqui, né, de planejamento prévio, nós estamos dizendo o seguinte, nenhum planejamento pode existir sem que haja inicialmente um estudo técnico. E esse estudo técnico é o estudo mais testes, que vai ser igual a um relatório. O que infelizmente a gente observa no Brasil é uma prática do pessoalismo, onde alguém aparece dizendo o seguinte, eu quero comprar esse item. Mas será que esse item é o melhor para a instituição? Não, mas isso aí os fuzileiros americanos usam. Os fuzileiros americanos podem usar, mas nem por isso esse item pode ser bom para você. Ele pode ter uma aplicação diferente em climas diferentes, ele pode ter um custo de manutenção muito elevado, o que vai inviabilizar a sua manutenção. E o exemplo que eu dou aqui, né, alguns estados compraram viaturas importadas. E certa vez teve um estado que comprou, se eu não estiver enganado, 100 veículos da Ford americana. E quando chegou aqui, o radiador desse veículo era previsto para andar na neve. O pneu desse veículo era para andar em climas abaixo de 0. O que você faz com um veículo desse jeito aqui? Então tem que fazer uma tropicalização. Quanto custa isso? E depois disso, como que eu faço para manter? Eu não tenho a pastilha de freio. No Brasil, não, mas o carro é da Ford. Mas a Ford americana, não a Ford brasileira. Então, tudo isso tem que ser feito através de o quê? De um estudo técnico que vai envolver realmente o estudo em papel e tudo mais, mais o teste de campo. E sem isso, eu vou jogar dinheiro fora.
Então, senhores, a partir de 1997, na Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós implantamos um conceito básico de que não se compra nada sem prévio teste e não se pode fazer nenhum teste que não tenha um relatório conclusivo. Só com base nesse tipo de relatório eu vou conseguir comprar em pequena escala e depois em larga escala. Isso representa economia para os cofres públicos. Para eu não comprar lá uma quantidade de material e esse material ficar jogado num depósito lá até ele perder a validade. E aqui eu vou dar uma demonstração para os senhores. Essa aqui é uma publicação que saiu no Infodefesa da América Latina, dizendo o seguinte, ó, o Brasil inicia estudos técnicos sobre o calibre 300 Blackout. Então, o que eu vejo hoje, são muitas instituições falaram assim, olha, eu vou implantar o 300 Blackout, porque o 300 Blackout hoje é o calibre da moda, é o calibre que nos Estados Unidos todo mundo fala, algumas polícias na Europa estão usando. Será que eu vou abandonar o 556? Será que eu vou substituir o 762? O que eu vou fazer? E tem gente tomando já atitudes de comprar o armamento sem conhecer. Então nós temos hoje, pelo menos eu não sei de mais ninguém que tenha, nós importamos 10 armas da empresa IWI, que está aí na feira também. Não compramos essas armas, mas nós importamos, explicamos para a empresa, nós não estamos testando a arma, vamos fazer um teste do calibre. Então importamos 10 armas, essas armas estão lá para o início do teste, e olha só que coisa importante. Nós importamos as armas e vamos comprar a munição. E quando nós recebemos essas armas em outubro do ano passado, a CBC falou assim, olha, eu fabrico essa munição, só que eu só vou fabricar em janeiro, porque eu estou com a linha de produção tomada e eu não tenho munição para te entregar agora. Então, olha só como isso já faz parte de um processo de aprendizado. Essa munição não é uma produção que é produzida ininterruptamente, ela é produzida sazonalmente. Então, se eu tiver que importar essa arma, eu tenho que pensar no que eu vou fazer para ter a munição. Observem como isso é simples, mas imagina se eu tivesse comprado as armas e falar, agora eu vou comprar munição. Como é que eu explico para a autoridade superior que eu comprei uma arma e eu não tenho munição? Eu comprei um carro e não tenho gasolina. Então, o estudo técnico faz parte disso, tá certo? Pois bem, senhores, então, quando a gente fala do estudo técnico, depois disso nós vamos partir para a aquisição. E hoje, a licitação é a regra. Por que eu digo isso? Porque muitas instituições partem para fazer aquisição por inexigibilidade. Então, se tiver alguém aqui, eu vou dar um conselho. Não comprem nada por inexigibilidade. Toda vez que você licitar, você vai ganhar economia. Toda vez que você licitar, você vai ganhar qualidade. Então, hoje nós temos a Lei 8666 de 1993, que é a lei de licitações que está em vigor, mas nós temos aqui a nova lei de licitações, que é a Lei 14133 de 2021, que entra em vigor em 2023. Bom, 2023 é conhecido também como o próximo ano. Então, se o mundo não acabar até lá, nós temos menos de 12 meses para estarmos adaptados à nova lei de licitações. E na nova lei de licitações, a padronização é regra. Padronização é regra. E quem não entender isso, o ano que vem vai ter problema para aquisição. Tá? E aqui, senhores, eu sei que o tema é extremamente burocrático, talvez fosse mais fácil a gente estar vendo aqui alguma coisa operacional, com filmes de ação, mas isso aqui, para quem compra e para quem está na feira, que vende, é fundamental entender. Tá? Então, na Lei 8666, no artigo 15, diz o seguinte, as compras sempre que possível, não quer dizer toda vez, deverão atender o princípio da padronização,
que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica, garantias oferecidas. Então, senhores, é importante, hoje a lei já fala de padronização. E quando é que eu padronizo hoje? E, infelizmente, eu vi em alguns estados aí, a padronização acontecer por conta de uma canetada. Alguém falou, a partir de hoje, a arma padrão é essa aqui. A pergunta é, quantas armas você tem desse calibre ou desse modelo? Ah, nenhuma. Mas como que você vai padronizar? Então, a regra, senhores, isso não está escrito em nenhum lugar, mas é uma questão de lógica e é uma questão de bom senso. Eu não posso padronizar alguma coisa que eu não tenho, que eu não estou usando. Em São Paulo, o entendimento do Tribunal de Contas do Estado, quando nós questionamos, foi que só se pode padronizar alguma coisa que você já tenha 25% daquele produto em uso. Então, um exemplo, eu quero padronizar hoje uma bota. Todo mundo vai usar o mesmo tipo de bota, não vou mais licitar. Então, 15% do efetivo tem que estar usando aquele modelo de bota. E ele tem que funcionar. E eu tenho que observar se isso não vai ferir algum princípio de competitividade e de economia. Olha, eu vou padronizar agora que o tecido da minha farda, isso é uma coisa importante, é um volume de dinheiro absurdo. O tecido da minha farda, a partir de agora, vai ser nylon, ou vai ser algodão, ou vai ser... Eu preciso comprar um lote pequeno, colocar, fazer o piloto. Se isso funcionar, eu preciso implantar em 25% da instituição, avaliar, e a partir daí eu padronizo. Se eu fizer isso de maneira diferente, nos dias de hoje, eu posso estar incorrendo num crime contra a licitação. E é importante dizer aqui o seguinte, ó, é dispensável a licitação, que é diferente do que está escrito aqui em cima, é dispensável a licitação para a compra de material de uso das Forças Armadas, com exceção de material de uso pessoal, ou seja, eu não posso padronizar nada que seja de uso pessoal, e sim de outros materiais. Então, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer de comissão instituída por decreto. Olha só as Forças Armadas hoje na licitação podem padronizar. Mas no artigo 15 falou que é sempre preferível atender o princípio da padronização? Só que ele fala que é dispensável a licitação para as Forças Armadas. Essa na lei atual. Então, muito cuidado para quem padronizou alguma coisa, né, e ainda não foi questionado. Pode ser questionado, sim. Agora, veja bem, nós estamos dizendo aqui, ó, que para essa padronização existir, precisa ter um parecer de uma comissão instituída por decreto. Lembra que no slide anterior a gente falou sobre estudo prévio? Esse é aqui, ó, é o parecer da comissão. Eu tenho que ter um estudo prévio para isso. Eu não posso padronizar porque eu quero. Cadê o estudo técnico que me dá o suporte para isso? Então, hoje, eu vejo, a gente está falando de material bélico, né? Eu vejo muitas instituições mudando o calibre do .40 para o 9 milímetros. E você pergunta nessas instituições, fala assim, por que você está mudando? Qual que é a base para a sua substituição? Você tem um estoque gigantesco de munição, você já passou 20 anos treinando sua tropa com esse calibre, e você vai mudar agora. Cadê o estudo técnico que te embasa a eficiência dessa mudança? E o que eu escuto, na maioria das vezes, é um grande silêncio. E isso, senhores, é realmente um grande problema. Pois bem, agora, indo para a nova lei de licitações, e eu faço aqui um convite,
né? Se os senhores forem lá na lei de licitações anterior, 8666, e colocar naquela ferramenta de busca que tem tanto no Google ou em qualquer uma outra, procure naquela lei 8666 a palavra padronização e vejam quantas vezes aparece. Agora venham nessa lei nova, que é a 14133, e façam o mesmo processo. Os senhores vão descobrir que na primeira, se eu não estiver enganado, aparece 2 vezes a palavra padronização. Já nessa nova lei aparece 54 vezes. Será que a gente está tendo um sinal já para isso, para padronizar? Eu acho que sim. Então aqui, nós vamos começar no artigo 43 da lei, que fala o processo de padronização. Então nessa lei já explica como que é o processo. O processo de padronização deverá conter parecer técnico sobre o produto. Ué, mas eu falei isso lá no primeiro slide. Você não pode comprar ou padronizar nada sem um parecer técnico. E o parecer técnico é emitido por quem? Por um técnico. Então, as instituições precisam ter técnicos. Quem compra papel sulfite não pode ser o mesmo que vai comprar munição. Pois bem, então nós temos que ter um parecer técnico consideradas as especificações técnicas e estéticas, desempenho, análise de contratações anteriores, se já houve, né, custo e condições de manutenção. Então, para eu padronizar, eu preciso de um parecer técnico e, olha, eu tenho que ter análise de contratações anteriores. Lembra que eu falei aqui que você tem que comprar em pequenas quantidades e testar? Né? Hoje, a Polícia Militar do Estado de São Paulo é a maior utilizadora de pistolas Glock do mundo. Não tem nenhuma força individual que possua mais pistolas Glock do que a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nenhum exército e nenhuma polícia. Só que a nossa primeira aquisição de pistola Glock aconteceu com 5.000 unidades. E hoje nós estamos com quase 100.000. E com um detalhe, senhores, aqui era importante fazer esse parênteses. Nós não padronizamos a pistola Glock. Nós fizemos várias licitações e todas as vezes a empresa conseguiu ofertar fazer a menor proposta. E houve, então, nesse caso, uma padronização natural, que é uma coisa rara, mas existiu uma padronização natural. Hoje, todo o nosso arsenal é feito de pistola Glock. Se eu precisar comprar uma arma agora para reposição, qual é a arma que eu vou comprar? Uma arma igual, é reposição. Se eu precisar comprar agora carregador ou qualquer outra peça, é direto com a empresa, eu não vou mais licitar. Tá? Agora, nós temos o seguinte, ó, um artigo 43, inciso 2, despacho motivado da autoridade superior com a adoção do padrão. Quando você está falando da autoridade superior aqui, ó, significa se eu sou da Polícia Militar, a autoridade superior a mim é o secretário de Segurança. Então, quem faz o despacho motivador autorizando a padronização é o secretário de Estado. Eventualmente até o próprio governador. Por quê? Porque isso interfere no direito ou no princípio de concorrência das outras empresas. Então, eu tenho que ter aqui um despacho, que normalmente isso aqui vai ser um decreto ou uma portaria, padronizando. Quando eu não licitar, o que acontece? Se eu falei lá no início que a licitação é a regra, se eu não licitar, quem vai bater lá na minha porta? Tribunal de Contas. Assim, olha, você gastou aqui 150 milhões, e por que você não licitou? Bom, eu não licitei porque isso está padronizado de acordo com essa portaria ou com esse decreto. E no inciso 3, aqui sobre o procedimento de padronização, é síntese da justificativa e descrição sucinta do padrão definido, divulgadas em site eletrônico oficial. Então, eu preciso não só fazer o despacho, como eu tenho que ter uma justificativa desse padrão. Por que vai ser? Agora vai ser, minha farda vai ser de
naico e não de poliéster algodão? Cadê meu estudo técnico? Por que a partir de agora a minha bota vai ser de couro sintético e não mais de couro natural? Eu tenho que ter uma justificativa, e essa justificativa tem que me dar um ganho real, tá? Então, senhores, é permitida a padronização com base em processo de outro órgão. Olha aqui a dica. Se algum estado padronizar, você pode ir lá e buscar essa padronização, ou a Polícia Federal, ou as Forças Armadas. Então, ó, processo de outro órgão ou de entidade de nível federativo igual ou superior ao órgão adquirente, devendo o ato que decidir pela adesão a outra padronização ser devidamente motivado com a indicação da necessidade da administração e dos riscos decorrentes dessa decisão, e divulgação em site eletrônico. Ou seja, se eu sou um órgão estadual, a padronização que eu vou aderir, ela tem que ser ou estadual ou federal. Se eu sou um órgão federal, eu só posso aderir a uma padronização federal. E observem esse parágrafo primeiro, que ele é bastante complexo. Eu preciso decidir, descrever porque eu estou aderindo, eu preciso fazer uma análise de risco do quais são as consequências disso. Por quê, senhores? Aqui não está escrito, mas o processo de padronização, ele dura no máximo 5 anos. Então eu vou fazer um decreto, uma portaria padronizando. Essa padronização pode ser por 1 ano, por 2, por 3, no máximo 5. Daqui 5 anos eu tenho que rever o ato. Ou eu vou manter a padronização por mais 5, ou eu substituo. Por quê? Porque os produtos possuem e têm evolução. Então, se hoje aquilo que é bom e eu vou padronizar, daqui 5 anos ele vai estar atual. Não é? Eu vou padronizar agora o iPhone 13 como instrumento de comunicação. Será que daqui 5 anos ele vai estar bom e vai estar atual? Ou eu vou manter a padronização por mais 5? Em 10 anos ele vai ser o quê? Um pedaço de plástico, né? Então, senhores, isso aqui é importante que os senhores entendam para que o fornecimento seja razoável. Hoje eu tive a oportunidade de, antes de entrar aqui na palestra, falar com algumas pessoas, e por incrível que pareça, falei sobre padronização, algumas falaram, nós precisamos padronizar, ou dentro da padronização ter 2 categorias, né? Então é importante a gente falar sobre isso aqui. Então vamos lá. Para eu padronizar, senhores, eu preciso ter uma especificação técnica. Eu não posso padronizar, olha, a partir de hoje a minha arma padrão, eu não tenho nenhuma. A partir de hoje a minha arma padrão é a pistola Glock. Não, não, não. É a pistola Sig Sauer. Não, não, é a pistola CZ. Não, é a pistola da IWI. Estou falando essas marcas porque estão na feira e de repente estão os representantes aqui. Eu não posso usar uma marca para padronizar. Eu posso até depois comprar baseado na marca, mas eu tenho que explicar por quê. Aqui é importante dizer o seguinte para os senhores. Hoje eu sou o responsável pelo programa de modernização do armamento da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Quando nós definimos isso, e isso começou lá em 2012, eu não era o chefe, eu fazia parte desse processo, e aí tinha uma discussão, olha, nós temos que comprar pistola para a polícia. Qual pistola que nós vamos comprar? Aí tinha sempre alguém que falava, não, tem que comprar Glock. Não, 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 tem que comprar Beretta. Não, 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 temos que comprar Sig Sauer. E aí a pergunta é sempre o seguinte, por quê? Por que essa marca? Tá? A Glock é a melhor pistola do mundo? Não. A Sig Sauer é a melhor pistola do mundo? Não. A Beretta é a melhor pistola do mundo? Não. Qual que é a melhor? Ninguém vai saber. Isso é questão de gosto, né? Questão de preferência. Mas eu não posso colocar a minha preferência como regra para a administração pública. Tá? Eu não posso fazer isso. Então, o que eu preciso? Eu preciso criar uma especificação técnica. E é o que sempre nós dizíamos, eu e as pessoas que faziam parte do grupo. Nós precisamos comprar uma arma que atenda às necessidades da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
não é o que vai atender a necessidade do Coronel Valério. Porque eu vou comprar uma pistola, né, e eu vou usar. Eu sempre falo isso. Em São Paulo, as forças especiais da polícia atiram muito. Então, um soldado lá do COI ou do GAT, eles fazem 1.000, 1.200 tiros por ano de pistola. Né? Só que eu vou comprar a pistola que vai atender essa unidade, mas nessa unidade tem o comandante e tem a secretária do comandante, que vai receber a mesma arma. Ela tem a mesma habilidade de tiro? Não. Então eu preciso pensar em todo o espectro de quem vai receber o produto, o equipamento, e eu tenho que criar uma especificação técnica. E essa especificação técnica compete exclusivamente à administração pública, né? Especificar os itens necessários para a realização das suas atividades. Então não adianta a empresa vir aqui e tentar colocar para mim uma especificação. Eu posso até concordar. Eu vi, eu concordo, realmente parece bom. Só que eu vou ter que fazer um estudo técnico que comprove essa minha impressão. Tá? E essa especificação técnica, ela precisa ser clara e objetiva. E preferencialmente deve ser baseada em norma técnica, aceita amplamente no mercado internacional. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos dizendo que nós vamos buscar o que tem de melhor no mercado nacional e no internacional. E aqui, senhores, eu preciso fazer um outro parênteses. Muito tempo, e por muitas vezes, eu ouvi dizer o seguinte: o Coronel Valério, ele quer acabar com a indústria nacional. O Coronel Valério só gosta de coisa importada. É mentira, senhores, é mentira. Tá? Mas, eu tenho que dizer uma coisa para os senhores: eu não dirijo um Gurgel. Eu não dirijo um Gurgel. E ninguém aqui dirige. Todo mundo quer o quê? O que tem de bom, o de melhor e o que caiba no seu bolso. E para a polícia também é assim. Eu preciso buscar o que é melhor, o que tenha mais qualidade e que caiba no meu bolso. Então, como hoje eu tenho capacidade de investimento alto, eu tenho que buscar o que tem melhor qualidade. Então, senhores, nós temos que pensar nisso, tá? E isso aqui também faz com que a indústria nacional vá para frente, porque eu estou dizendo claramente, eu vou comprar o produto que atenda a norma tal. Então, se a indústria atingir, e eu coloquei algumas normas aqui de referência, a primeira norma aqui é uma norma de munição. Então, quando eu compro munição, eu vou exigir da indústria que fabrica munição aqui que cumpra essa norma. E aí, hoje na feira, eu falava com algumas empresas, com algumas pessoas, né? A pessoa falou: eu estou com um problema, a minha pistola não está ciclando, a munição está fraca. Eu falei assim: olha, espera um pouquinho. A arma é construída para atender a munição que está nessa norma. Se a sua arma não está ciclando, ou é problema na arma ou é na munição. Mas aqui, ó, eu tenho a norma da munição. E aqui, o segundo ponto aqui, ó, é uma norma de pistola. Estou colocando como referência. Essas duas normas têm que conversar. Eu tenho que a pistola que é construída, ou a arma que é construída sobre essa norma, tem que usar a munição que está de acordo com essa norma. Parece lógico o que eu estou falando, mas para muita gente não é. E muita gente constrói produto fora da norma. E depois, quando você fala assim, o seu produto não pode ser negociado porque ele não cumpre nenhuma norma, o cara fica bravo. E você fala assim: não, o Coronel Valério não gosta da indústria nacional. Né? Então, eu gosto da indústria nacional, só que nós temos que comprar o que tem de melhor. Aqui, nós temos norma SAAME, que é americana, mas é aceita no mundo todo. Nós temos norma NIGE, que é americana, mas é aceita no mundo todo. Nós temos uma norma aqui que é da OTAN, que é aceita no mundo todo. E nós temos aqui uma norma alemã, que é aceita basicamente na Europa, mas nós reconhecemos também. Então, senhores, mais para frente a gente vai falar de algumas coisas aqui, mas o que eu digo aqui? Há um tempo atrás, nós especificamos colete de proteção balística. Faz pouco tempo isso, 2014. 2014 nós fizemos uma audiência pública
e para falar o seguinte, olha, a partir de agora, nós só vamos comprar colete com a norma NIGE 010106, que é a norma mais atual de colete balístico. Mas a norma, isso era 2014, a norma NIGE 010106 é de 2009. Em 2014, não tinha nenhuma empresa brasileira cumprindo a última norma. E aí o cara falou, não, mas eu cumpro o que o Exército fala. O Exército fala que é, no mínimo, para eu vender, no mínimo a 04. Ok, falei, e a última, você não atualizou? Não, o Exército não exige, eu não compro. Falei, tá bom, então eu exijo. Não, coronel, eu era major na época. Major, isso aí, a indústria nacional vai precisar de uns 2 anos para se atualizar. Aí nós fomos mudando tecido, fomos mudando velcro, todo tipo de aviamento, passou os 2 anos, falou, agora vamos 06. A indústria nacional não tinha. E assim foi até, começou em 2014, assim foi até 2018. Em 2018, falou, não, acabou. E aí o pessoal da indústria nacional tentou, inclusive, entrar na justiça para nos impedir de importar. Ou seja, você não pode comprar o que é bom, você tem que comprar o que eu produzo. Porque você é brasileiro, tem que comprar do Brasil. Falei, meu, mas a bala que mata o meu policial, ela não tem fronteira. Ela vem da Rússia, ela vem dos Estados Unidos. Né? Por que eu tenho que, na Alemanha, você tem o melhor colete do mundo, e se na Alemanha ninguém atira na polícia? E por que aqui todo mundo atira na polícia e eu não posso ter o melhor colete do mundo? Então, senhores, como que nós resolvemos isso? Norma técnica, e nós vamos comprar em cima da norma técnica. E nós fizemos uma primeira aquisição de 14.500 coletes, que vieram da Índia. Oh, da Índia? É, da Índia. O pessoal produz material muito bom lá. Inclusive, essa empresa é a empresa que blinda o helicóptero do exército alemão. Simples assim. E a segunda licitação, nós compramos colete vindo da França. As 2 empresas estão aí. Quem quiser falar é o MKU e a Protecop. Por que eu estou dizendo isso? Porque, a partir daí, nós mudamos. A receita do colete é nossa, a receita do bolo é nossa. E as empresas fazem o que eu coloquei lá. Fala, tem que fazer dessa forma. E isso me resultou não só um aumento de qualidade absurdo, como redução de peso, aumento de flexibilidade, aumento do conforto e redução do preço. E aí, quando a gente fala que tem que fazer teste, esse é um grande exemplo que eu dou. Então, nós estávamos num processo de especificação e compra de capacete, e aí veio uma empresa e falou assim, meu capacete é o melhor do mundo, pode comprar. Falei, tá bom, manda 10 amostras, que é o que a gente sempre faz. E nós fizemos um teste com munição dentro do padrão, na presença do engenheiro da empresa, e aqui você tem um resultado. Né? Disparo de Magnum 357 na nuca do capacete, e essa era a cabeça do usuário. Então, senhores, não comprem sem testar. Não comprem sem especificar. Ah, essa marca é muito boa, tira do pacote e põe na cabeça. Aí, ó. Não façam isso. E, infelizmente, o que a gente vê na maioria das instituições é isso aqui. Tá? Aí eu sempre pergunto, falo, olha, nós estamos comprando, vou dar um exemplo, né? Eu estou comprando espargidor de gás pimenta, e se eu jogar esse espargidor aqui no olho de alguém, e ele ficar cego, quem é que vai ser responsabilizado por isso? Quem jogou no olho dessa pessoa. Mas e a certificação? Não, eu não vi a certificação. Senhores, em 2018 eu tive aqui falando sobre a necessidade de certificação de equipamentos de proteção individual. E eu falei na ocasião, toda vez que o agente público ele causa um prejuízo, o Estado é responsabilizado. E, na contramão disso, também, toda vez que o seu agente sofrer algum tipo de lesão, né, o Estado é o responsável. E quem foi que mandou comprar o equipamento defeituoso? Quem foi que não observou norma técnica? Né? E para quem está aqui, que é policial, o seu colete foi testado? Né? Você vai sair amanhã na rua
e pode levar um tiro. Então, senhores, dentro dessa parte de teste de campo e laboratorial, é fundamental aferir a qualidade dos materiais e equipamentos, segurança técnica e jurídica para o operador e segurança jurídica para o ordenador de despesas. Então, eu sempre falo o seguinte, dou um outro exemplo. Alguns anos atrás, nós não tínhamos nenhuma arma de incapacitação neuromuscular em uso na instituição. Então, nós compramos 400 armas de uma marca e colocamos para testar e compramos mais algumas de outra marca. E o que nós descobrimos? Em primeiro lugar, o que é incapacitação neuromuscular? A arma tem que agir no sistema nervoso central da pessoa. Ela tem que dar um número X de pulsos. E ela tem que imobilizar realmente a pessoa. Ah, mas tem gente que funciona e que não funciona. Eu falo, então a arma não funciona. Então você, se a arma não tem segurança técnica para usar, ou então uma outra que a gente recebeu, que você conseguir acender um cigarro com ela, tá? Ela vai te causar uma lesão desnecessária. Então, se eu não tenho segurança técnica, quando eu for responder pelos meus atos diante do juiz, eu não vou ter segurança jurídica. Quem foi que deixou você usar essa arma? Por que é que você usou? Porque você é profissional de segurança pública. Você não é um amador. E o ordenador de despesas, quem mandou comprar o equipamento, vai ter que responder. Eu sempre falo isso, né? Se você está usando um capacete e tomar uma pedrada e você ficar aleijado, quem que é o responsável por isso? É você que não comprou o capacete adequado, se não estiver dentro da norma. Agora, e se esse capacete for fornecido pela sua instituição? Né? O Rio de Janeiro está tendo um problema nesse momento agora, né? Então, senhores, é importante ver isso aqui. E, finalmente, economia para o Estado. Resultados desse processo que nós já estamos aplicando lá, desde 1997. Tá? Desde 2018, quando nós implementamos o programa de modernização do armamento, nós já fizemos 25 licitações internacionais, nós compramos com isso 86.750 pistolas calibre .40, nós compramos 7.500 armas de incapacitação neuromuscular, tudo isso com licitação internacional, hein, senhores? 1.375 fuzis no calibre 5.56 e 7.62, 29.500 coletes de proteção balística certificados NIS 06, que eu falei, e nós compramos da MKU e da Protecop, então são dois fornecedores diferentes, 2.456 submetralhadoras no calibre 40, 8.000 magnificadores e miras holográficas. Isso aqui é só um exemplo de tudo que nós compramos em 25 licitações, e nesse total nós tivemos uma economia de mais de 100 milhões de reais. Então, senhores, uma economia para os cofres públicos de mais de 100 milhões de reais. E isso é importante dizer, por quê? Lembra que lá atrás eu falei, não comprem nada por inexigibilidade? Tá? Então, quem quiser, todas as minhas contas lá são públicas, a gente, inclusive, compartilha isso. Tá? Tem item que eu compro em São Paulo por R$ 34,00 e tem estado pagando no mesmo item R$ 400,00. Tá? E esses dias a gente recebeu uma contestação num tribunal, do Ministério Público de um estado aí, dá para você me mandar a cópia dessa licitação? E nós fomos entender, porque vocês pagaram tanto, é público, e o nosso estado aqui pagou 10 vezes mais. Isso hoje, senhores, as informações estão na internet, né? Princípio da transparência. Isso tudo é visto e é fiscalizado. Bom, senhores, o tempo está apertado, eu estou cumprindo, cadê a organização? Cumprindo cravado aqui, porque estava atrasado antes. Desculpem se eu corri um pouco com isso, tem alguns minutos aqui. Bom, se os senhores quiserem qualquer informação, aqui são os dados do Centro de Material Bélico, telefone, e-mail, nós estamos sempre contentes em poder colaborar com todos os senhores. Queria aproveitar que ainda tenho mais 2 minutos aqui,
para dizer o seguinte, volto a dizer, a indústria nacional, principalmente nesse momento, ela é de suma importância para nós. E nós temos que dar prioridade para a indústria nacional, desde que a indústria nacional também nos dê a mesma prioridade. Tá? Eu quero comprar um colete bom porque eu uso o colete. Eu não quero comprar um colete que seja barato. Eu não quero comprar um colete que seja, não me proteja adequadamente. Eu quero comprar um colete bom para isso. Quero comprar a melhor bota que tem. Graças a Deus, hoje a gente tem aqui no Brasil uma empresa que fabrica botas excelentes, que é a Vento. Hoje a gente bateu um papo lá com eles e é realmente de qualidade. A gente tem o pessoal da Invista que está aqui, que tem nos ajudado em toda a parte têxtil. Obrigado pela ajuda e pela ITM também, que desenvolveu muito tecido para a gente. A indústria nacional tem correspondido, né? Eu preciso ser justo também aqui, né? O pessoal da CBC, que fabrica para nós, e eu sempre falo isso aí, seguindo a nossa receita, e a munição é de altíssima qualidade, né? Eu sei que tem alguns estados que não estão seguindo isso, mas para nós isso tem sido muito bom. E isso faz parte do quê? De um programa de cientificismo. Nós precisamos entregar para a empresa, falar assim, ó, o que você quer? Está aqui a minha receita. Agora, se eu não sei o que eu quero, se eu não sei pedir, a empresa vai me entregar o que tiver na prateleira. Né? E o item de prateleira normalmente não é bom. Então, senhores, estudem, se dediquem a isso. Volto a dizer, a partir do ano que vem, menos de 10 meses, nós temos uma mudança na lei e isso aí vai impactar diretamente quem compra e quem usa. Senhores, muito obrigado pela paciência. Até o próximo ano.